Olá, em continuidade ao tema improbidade administrativa, conforme nós prometemos no vídeo anterior, hoje nós vamos falar sobre os atos de improbidade administrativa e seus agentes. A improbidade administrativa, ela configura sempre um ato ilícito de natureza civil. Está previsto na Constituição Federal como uma modalidade de violação qualificada ao princípio da moralidade administrativa que deve reger todos os atos da administração pública. No estudo desse importante instituto de direito, nós devemos destacar a análise dos sujeitos dos atos de improbidade. Quem são? São aqueles que podem praticar o ato de improbidade ou os que são prejudicados por esse ato, ok? O sujeito ativo pode ser sempre um agente público ou um particular em colaboração, ou seja, em conluio com esse agente público. Há ainda o sujeito passivo. O sujeito passivo, ele pode ser representado por uma série de entidades e órgãos, isso sempre na forma da lei. A lei que estipula, que diz quem são esses órgãos que podem sofrer a improbidade administrativa é a Lei 8.429 de 1992. Assim, denota-se que o sujeito passivo é indicado sempre por dispositivo legal, ok? Bom, vamos adiante então. A Lei de Improbidade Administrativa é a Lei 8.429 de 1992. 1992, isso. Ela define os atos de improbidade em 3 categorias, ou seja, são atos que importam em enriquecimento ilícito, está no artigo 9º dessa lei, são atos que causam prejuízo ao erário, isso está no artigo 10, e atos que, mesmo sem causar enriquecimento ilícito ou um dano material, eles atentam contra os princípios da administração pública. Está isso no artigo 11, ok? Vamos lá. O que diz o artigo 9? Ele diz o seguinte, constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei. Ou seja, aquele rol que eu falei acima, né? Então está mencionado lá. Então, esse é o caput do artigo. Depois ele vem com uma série de tipificações que eu não vou ler aqui, não vou falar aqui para vocês, porque são muitas, né? Então ele descreve o ato tal, o ato X, então esses artigos são fundamentais. Já o artigo 10 diz o seguinte, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa. Olha bem, hein? Culposa também. Que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento, dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas também lá no artigo 1º dessa lei, né? E depois ele vem descrevendo uma série de fatos típicos. E finalmente vem o artigo 11 que assevera que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. E depois, igualmente, traz uma lista de fatos típicos, ok? Então, disso tudo, nós podemos notar que o caput expressa um conceito amplo e os incisos vêm exemplificativamente colocando cada tipo de ação típica, tá? Então, eles enunciam uma espécie mais frequente de cada modalidade, né?
O que é preciso saber é que o traço comum característico dos 3 tipos de atos ímprobos são má-fé e desonestidade, que caracterizam a falta de probidade do agente público no trato da coisa pública. O eixo, a substância da primeira modalidade, que está no artigo 9º, é o proveito ilícito do agente público. É uma vantagem indevida em face de sua atuação funcional, né? Já a segunda modalidade, descrita no artigo 10, é o dano real, efetivo do patrimônio público. Nesses casos, se estiver ausente a prova de enriquecimento, esse enriquecimento indevido, ou de lesão ao erário, existe o quê? Apenas uma conduta funcional ilícita, né? Uma conduta indisciplinar, uma conduta meramente funcional. Se demonstrada má-fé, configura então o ato de improbidade por transgressão dos princípios da administração pública. Então, os atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito exigem para sua caracterização a ocorrência do recebimento de vantagem patrimonial indevida por agente público, acarretando ou não um dano ao erário. Pode haver ou não o dano, tá? Somente a transgressão aos princípios já caracteriza a improbidade, tá? Esse tipo exige vantagem decorrente de comportamento ilícito do agente, né? Exige ciência do agente de que está cometendo essa ilicitude. Ou quer dizer o que isso? Quer dizer que ele tem que agir com dolo, que ele tem que estar ciente de que está fazendo aquilo. Ou seja, ele tem a vontade, né, de receber a vantagem obtida. E por último, tem que haver o quê? Um nexo causal entre o exercício funcional abusivo desse agente, né, e a indevida vantagem por ele auferida. Tem que haver um nexo entre a ação dele e a vantagem que ele está recebendo, ok? Trata-se, então, do mais grave tipo de improbidade. Por quê? Porque sanciona, né, o tráfico, a negociação da função pública, né? Toma lá da cá pelo administrador no exercício de qualquer atividade estatal. A caracterização de improbidade administrativa lesiva ao erário depende da presença dos seguintes requisitos. Vamos ver. Ação ou omissão ilegal do agente público no exercício da função pública. Então, a ação tem que ser derivada de má-fé, né? E deve ser a causadora da lesividade efetiva ao patrimônio público, ok? A condição indeclinável à sua tipificação é a ocorrência do efetivo dano aos cofres públicos, ou seja, nem o prejuízo presumido, nem o dano moral bastam para a configuração nesta modalidade. Portanto, sem prova de lesão ao erário, não há que se falar nessa hipótese de ato de improbidade, que pode caracterizar um outro ato, tá? É preciso, então, salientar que a configuração de ato de improbidade que causa prejuízo ao erário requer, como nas demais categorias, o dolo como elemento subjetivo do tipo, ok? Em situações excepcionais, pode ocorrer através da culpa, quando o agente público descumprir o seu dever de especial diligência, né? Aí pode até ocorrer esse tipo de improbidade, ok? Então, não custa insistir, tá, que a legislação prevê
a improbidade em duas linhas, tá? São duas linhas onde está prevista. Uma, e a principal, é a previsão constitucional, que consta do artigo 37, parágrafo 4º, que diz assim: olha a gravidade disso. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa o crime é diferente, tá? Por exemplo, peculato, né, é crime e pode ser caracterizado como um ato de improbidade, né? Então, as coisas são separadas, tá? A lei que a Constituição aí, quando ela fala prevista em lei, essa lei, naturalmente, né, ela já existe há muito tempo, né? A Lei 8.429 de 92, que é conhecida, tem o apelido de LIA, L-I-A, Lei de Improbidade Administrativa. E, como eu disse já no vídeo anterior e repito, né, todo servidor público deve conhecer muito bem essa lei, porque são gravíssimas as consequências para quem nela incide, ok? Então, por hoje nós vamos ficar por aqui, tá? E se você ficou com alguma dúvida, entre no nosso site aí, é o www.projudice.com.br. Vá lá no campo Fale Conosco e eu mesmo vou te responder com o sigilo necessário, ok? Se você quiser saber sobre como proceder durante um processo administrativo disciplinar ou em uma ação indenizatória ou tiver alguma dúvida de relevância jurídica, deixe o seu comentário aqui no nosso canal e quem sabe a sua dúvida, sendo relevante, não seja alvo de um vídeo nosso próximo, ok? Bom, agora eu vou te pedir uma gentileza para você colaborar comigo dando um like nesse vídeo. Dá um positivo aí, compartilhe nas redes sociais, nos grupos profissionais de funcionários públicos e se inscreva no nosso canal, pois nós temos sempre matérias super interessantes, né, nos vídeos que nós postamos semanalmente, ok? Um grande abraço e fique em paz, com muita força e energia para superar esses momentos difíceis aí que estamos passando, né? Com relação à situação dessa pandemia, né? Tudo vai dar certo e com certeza nós estaremos daqui a pouco tempo dentro de uma normalidade. Até uma outra oportunidade, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até logo.